Hoje, que é 25 de agosto de 2026, agora acordei foi 2 da manhã, já com aquela ordem dada por Deus, né? Agora são 2h10, tem 10 minutos atrás que Deus me acordou com essa ordem. Quando Ele manda, eu tenho que obedecer, entendeu? E o que acontece? Tem certas coisas, né, que a Bíblia fala. Mas a gente tem coisas que a gente tem que levar em consideração outras, tá? Não pode, hoje em dia, levar ao pé da letra, salvo, né, algumas situações que eu pretendo falar aqui, tá? Mas não dá, cara. Sabe por quê? Porque muita coisa, infelizmente, mudou, tá? A gente tem que levar em consideração as regras da época. Nós vamos ler aqui Mateus 5:31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de jusquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com repudiada, comete adultério. Gente, e lá em 1 Timóteo 3, tá? Versículo 2 diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ok? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por essa palavra, Pai, que o Senhor me deu nesta madrugada. Para as pessoas que estão, ao alcance desse vídeo. Então, o Espírito Santo mandou falar, é porque é necessário. Então, que a pessoa, para isso, tire todo o demônio do recinto, que a pessoa ouça aquilo que o teu Espírito diz. Em nome de Jesus, amém. Bom, o que acontece? Não dá, irmão. Primeira coisa que eu ia falar. Não dá certos textos, certas ordens, para levar ao pé da letra por uma razão simples. As épocas, tá? As culturas são diferentes, tá? O ideal, não é só pastor, não. Todo mundo. O ideal é você casar e morrer com a pessoa. Tá? É o ideal. Mas é possível isso hoje em dia? Não. Vou te falar por quê. Na época era. Porque na época era e hoje não. Porque na época a decisão era unilateral. Somente o homem. É assim até hoje na cultura judaica, não, na cultura dos muçulmanos. Tá? Até hoje é assim. O homem é que decide quanto ao divórcio. Então, na época de Jesus, era assim, o cara que bancava a mulher. A mulher não tinha estudo, a mulher não tinha trabalho, né, só tinha o marido, mais nada, o marido e os filhos. O que acontecia na época de Jesus? A mulher envelhecia, o peito caía, aí o cara fazia o quê? Dava carta de divórcio, chotava a mulher e casava com outra. Era assim que funcionava. Aí não queria saber, não tinha pensão alimentícia, nada, irmão. Muitos homens faziam dessa forma. A decisão era unilateral, é só dos homens. Tá? Então, tentar aplicar uma orientação para uma época que a decisão era unilateral e cruel até a atitude, porque a mulher não tinha estudo, não tinha trabalho e era enxotada, ou porque ficou velha, ou porque, enfim, olhou atravessada para o marido, qualquer coisa, qualquer razão. Até questionado Jesus sobre isso, por qualquer motivo. Então Jesus limita, não, pera lá, só em caso de adultério, tá? Jesus explica, né? A única forma que o homem pode mandar embora, enxotar a mulher, da casa de escrito é isso, é enxotar a mulher. Sem direito a nada, sem eira nem beira, tá? Somente em caso de adultério. E tá errado? Não. Tá sendo lógico, tá sendo, né, assim, a favor do correto, né? Aí você querer. Então era uma decisão unilateral. E com relação a Timóteo, o texto de Timóteo, que nós lemos também, o que acontece? O Padre Kai explicou nesse vídeo que eu botei do
do concílio explicou isso aí também. É porque na época, né, o casamento do homem, era sempre homem, tá? 2, 3, 4 mulheres era normal. Então, a poligamia era normal na época. Inclusive na comunidade cristã e judaica, tá? Ele explica isso. Tá? Padre Caio, da igreja católica, não é apostólica não, siríaco-ortodoxa. Então ele é o padre da siríaco-ortodoxa e explica muito bem isso, tá? Até entre os cristãos era normal, segundo ele, a poligamia, tá? Então por isso que ele fala, o apóstolo Paulo para Timóteo, para o homem ser marido de uma só mulher, ou seja, não ser um polígamo, botar assim, tá? Então você pegar o conselho do século I, onde a decisão era unilateral, apenas do homem, onde esse mesmo homem tinha a autoridade de casar com 2, 3, 4 mulheres sem ninguém falar nada contra, e um está aconselhando, que é o caso de Jesus. O homem não fazer isso, não dá carta de divórcio por nenhuma razão, né? Salvo se a mulher adulterar, porque ali é só para o homem, então o conselho não era para a mulher, para o homem, porque a mulher não tinha decisão, não tinha poder de escolha. A mulher casou, estava casada, muitas delas nem marido podia escolher. Então, era cruel. O divórcio naquela época era cruel. Hoje não, não. Hoje a mulher se declara, como é que falam? Empoderada, né? Enfim, ela tem escolha. De uma hora para outra, ela dá um chute na bunda do cara, casa com um novinho, casa com o mais rico, e o cara fica lá chupando o dedo. É assim ou não é? Então, aplicar um conselho de uma cultura arcaica, uma cultura que o poder de decisão é só um dos lados, e ali queria se fazer o equilíbrio, né? Pelo menos botar-se uma coisa justa, por exemplo, um local, o texto de Mateus 5, por exemplo, era um local que tinha o quê? O homem casado, ele tinha poder de escolha, e qualquer coisa, uma unha encravada, né, uma celulite, qualquer coisa, e chegava para a mulher, filha, sai daqui, toma aqui a sua carta de divórcio, já escrevi, já assinei, tá aí. Nem a assinatura da mulher precisava, não precisava de nada, só ele escrever, próprio punho, né? Pronto, dá um selo dele e acabou. Estava liberada a mulher. Aí ela que se virava depois para arrumar outro marido, porque ou muitas delas caíam na prostituição, muitas se matavam, ou tô mentindo. Né? Quem estuda história, quem estuda arqueologia sabe a história. Já rolava naquela época. Então vamos dar assim injusto, gente, tá? Vai ser injusto. Então um era esse. E o outro caso, poxa, os caras iam para a igreja com, né, muitos não levavam a mulher, porque a cultura judaica era só o homem que ia, porque a mulher ficava no pátio, muitos não confiavam em deixar a mulher no pátio, porque a mulher podia fugir. Então eu deixava ela em casa, isso aí que eu tô falando, não é da minha cabeça não, tá? O Dr. Roberto Alves, ele falava isso pra gente, da aula de hebraico dele, ele falava lá no Seminário Batido do Sul do Brasil, tá? É um homem muito estudado, que conheceu ele, sabe? Tá? Autor de 5 gramáticas, né? Eu falo gramática, não é português só não. Português, grego, hebraico, russo, então o cara sabia muito. Então ele falou, na época era assim, meu irmão. Os caras deixavam a mulher em casa, ia sozinho pro templo. Quando chegava em casa, ele que contava para a mulher o que rolou no templo, fazia lá uma explicação básica, era o que ela tinha de Bíblia. A maioria das mulheres era assim naquela época. Tá? Então pegar um costume, século I, e tornar isso uma regra, uma lei para o século XXI, é cruel. Porque não depende mais só do homem, cara. Quantos homens casaram com a intenção de ficar casado até a morte, mas aí houve adultério. Daí a mulher começou a esculachar o cara. Nem todo mundo aguenta não, amado. Ninguém de ferro, tá? Ah, mas fulano é pastor, meu amigo, minha amiga. Isso não faz ele o homem de ferro, isso não faz ele o super-homem, ele é ser humano. Você não sabe o que aconteceu, tá?
Então, vamos sempre